Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vitor Souza aqui da One Affairs Academy e bem-vindos a mais um vídeo do WTA Update. Bem pessoal, para quem não sabe, o WTA Update serve para eu contar para vocês o que aconteceu na semana passada de mais relevante no mercado de Forex e dar para vocês alguns insights do que pode acontecer de mais interessante na semana que está por vir. Então vou passar para vocês alguns aprendizados sobre o mercado de Forex e também algumas dicas do que vocês podem ver de mais interessante na semana de oportunidades. Então pessoal, para começar a falar sobre a semana passada, vamos começar a falar sobre o mercado de energias, o mercado de commodities, começando pelo petróleo. O petróleo que não para de bater recordes, atrás de recordes, fica cada vez mais caro e mais caro. E a gente vê o reflexo disso aqui no Brasil, né? O preço da gasolina subindo bastante em vários estados do país, em todos na verdade, né? E isso deve-se a duas coisas, tanto o aumento do dólar quanto também o aumento do barril de petróleo, né? Tá aqui para vocês no gráfico, no caso o US Oil, né? A gente vê aqui que no dia 20 de agosto ele estava ao preço de 61, agora já está em 80, né? 79,50, mas já chegou a bater ali os 80. Então realmente um aumento gigantesco, né? E quem se beneficia por esse aumento do petróleo é o dólar canadense, né? Que o Canadá é um grande exportador de petróleo, um grande produtor de petróleo, então a moeda dele flutua muito baseado no preço do petróleo, porque quando o preço do petróleo aumenta também a demanda por Canadian Dollars, né? Fazendo ela subir de valor, né? Posso até mostrar para vocês aqui no gráfico. Reparem só, eu vou tirar algumas coisas que eu utilizo aqui para fazer minhas leituras, só para vocês verem o preço, ó. Vou colocar até em linha aqui também para vocês compararem um ao outro, ó. O azul, deixa eu tirar essa linha para vocês. A linha azul é o dólar canadense comparado com a linha laranja, que é o preço do petróleo. Então, reparem bem como elas andam muito juntas, né? E estou aqui comparando o Canadian Dollar com o JPY, porque foi uma moeda que foi utilizada muito essa semana para operar como uma moeda fraca, né? Vou explicar para vocês mais para frente. Continuando no mercado de commodities, vamos falar um pouquinho da China. Tá? Vamos entender uma coisa. A China é um país que ainda utiliza muito o carvão como meio de criação de energia, né? Porque a China cada vez mais tenta assim, ir para energias renováveis, né? Eles fizeram grandes investimentos nos últimos anos para isso, só que como o país deles é um território muito grande, é uma população muito grande, né? Eles ainda precisam muito de utilizar o carvão, né? Para criar essa energia do país. E existe agora uma baixa muito grande no carvão. Eles estão com falta desse minério para poder produzir essa energia. Então nós vemos muitos problemas de energia acontecendo lá na China, ou seja, faltas de energia em cidades, pessoas ficando realmente sem luz em casa por muito tempo. E vamos ir aqui também para outro detalhe, tá? Aqui, como a gente pode ver nessa matéria do China Macroeconomy, a China acabou com o comércio em janeiro de 2021 de carvão com a Austrália. A Austrália, que é uma grande exportadora de commodities, tanto o ouro, ela também exporta cobre, ela também exporta ferro e também o carvão, né? E a China comprava, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, 50% do carvão dela da Austrália. E isso cortou, tá? Então, agora eles precisam de muito carvão para produzir a energia do país. E eles estão batendo na porta da Mongólia. Eles estão pedindo para a Mongólia aumentar a produção ao máximo para eles poderem comprar para ter essa produção de energia normalizada. E com isso, o preço do carvão, que estava aqui em setembro de 2020 a $50 por tonelada, subiu pouquinho para $235 por tonelada por essa procura gigantesca que está havendo para essa produção de energia que é necessária na China, né? E não só na China, em outros países também é necessário carvão ainda para produzir energia. E infelizmente ele está muito escasso e o preço está aumentando muito. Tá? Então isso é também mais uma notícia do mercado de commodities aí. Passando agora para a Austrália. Austrália, que teve uma reunião do Banco Central essa semana que já aconteceu. O Banco Central da Austrália falou sobre a taxa de juros e também sobre o momento econômico que eles estão vivendo agora. Sobre a taxa de juros, que existia uma expectativa de aumento, né? Teve uma reunião aí que eles fizeram anteriormente que eles estavam prevendo aumentar a taxa de juros finalmente, mas eles tinham dito se os números de Covid aumentassem muito com a variante Delta, né, que já estava acontecendo em alguns lugares, eles iriam cancelar o aumento da taxa de juros, né, porque eles estavam vendo sim uma recuperação econômica, então eles acreditavam que era necessário frear um pouco aí
essa inflação, esse giro de dinheiro na economia, né? Então, o que eles fizeram? Quando ocorreu a próxima reunião, os casos da Delta Variant, né, do Covid, dispararam, né? E a Austrália ela tinha erradicado o lockdown, então disparou muito os números do caso de Covid e elas decidiram não aumentar a taxa de juros. Eu lembro dessa decisão e fez com que o dólar australiano caísse bastante, né? Mas eles tinham sim implantado uma redução no estímulo de injeção de dinheiro na economia, né, que é no quantitative easing. Quantitative easing, para quem não sabe, é quando o Banco Central compra, imprime dinheiro, cria dinheiro e compra dos bancos alguns ativos financeiros, né, especialmente bonds, government bonds, né, que são bonds do governo. E com essa compra desses ativos, eles deixam dinheiro nos bancos para estimular a economia, né? Então é uma injeção de dinheiro na economia que eles fazem. Eles faziam uma injeção de 5 trilhões de Australian Dollars por semana, né? Em toda semana eles faziam essa compra. Então nessa reunião antepassada, eles fizeram uma redução nessa compra de 5 bilhões por semana para 4 bilhões. Né? Agora, nessa reunião, eles voltaram a falar sobre isso, taxa de juros e o estímulo. Eles falaram que a taxa de juros não iria aumentar até 2024, ou seja, já aumentaram bastante esse prazo para aumentar a taxa de juros, e também disseram que o estímulo não vai reduzir mais, vai ficar em 4 bilhões de Australian Dollars por semana, pelo menos até fevereiro de 2022, né? Daí eles vão rever a situação econômica que não está indo bem, né? A Austrália que ainda não conseguiu recuperar os níveis econômicos deles, né? A situação econômica do país para níveis pré-Delta, né? Ou seja, antes da Delta Variant aí estourar na Austrália e aumentar os casos de Covid. Então isso tem feito com que o Australian Dollar tenha se desvalorizado bastante, ó. Eu estou mostrando para vocês aqui o gráfico do Australian Dollar comparado com o dólar canadense. Então pensa aqui comigo como juntar esses pares bons para você operar. Ó, o Canadian Dollar está forte por causa do petróleo, né, grande atrelamento com essa commodity, e o Australian Dollar está fraco com toda essa situação econômica do Covid e do Banco Central tomando essas decisões. Né? Então, o que acontece? O movimento de baixa no AUD-CAD, ou seja, você juntou a moeda fraca com a moeda forte e o movimento está sendo de queda. Né? Então, a gente vê aí o Australian Dollar comparado com o Canadian Dollar caindo, despencando. Né? Nessa última semana até foi de forma mais acentuada ainda, que ele veio com uma lateralização por um certo tempo e agora está retomando esse movimento de queda. Então ainda na Ásia vamos falar do Japão. A moeda do Japão, né, o JPY, o Japanese Yen, chegando a níveis de baixa históricos, né? Desde fevereiro de 2020 a gente não vê ele tão baixo assim. Ele está ultrapassando cada vez mais os fundos do mercado, ou seja, deixando a moeda cada vez mais desvalorizada. O novo ministro das Finanças do Japão veio falar sobre o assunto e falou que não vai parar com os estímulos fiscais no país para manterem o mercado interno estável e também não vai parar com os estímulos corporativos, ou seja, né, ajudar as empresas a passarem por esses tempos difíceis do Covid. Então eles estão continuando a desvalorizar a moeda deles com esses estímulos todos expansionistas da economia, né? A gente pode até ver no gráfico ali do USD-JPY, ou seja, o dólar americano comparado com o ien japonês, essa grande alta que vem tendo nos últimos dias, nas últimas semanas, que vem dessa política toda interna do país que está fazendo com que a moeda se desvalorize bastante, né? E as bonds, o rendimento das bonds no Japão atingiram nessa semana a baixa histórica dos últimos 18 meses, ou seja, o rendimento está muito baixo. Então nós vamos ver ainda, talvez por algum tempo, o JPY sendo uma moeda fraca e desvalorizando cada vez mais. E por isso que eu disse aqui explicar para vocês por que eu estava comparando o CAD com o JPY essa semana. Porque, de novo, como criar pares bons para operar? O Canadian Dollar estando muito forte por causa do petróleo e o JPY estando muito fraco pela atual política econômica do país, né? Política fiscal do país, que faz com que a moeda esteja se desvalorizando. Então você junta o CAD, super forte, com o JPY, que está fraco no momento. Então agora nós vamos falar da Nova Zelândia, né? Nova Zelândia, que o Banco Central teve a reunião essa semana também, eles aumentaram pela primeira vez nos últimos 7 anos a taxa de juros do país. E com isso, no momento que esse aumento aconteceu, não foi uma reação muito boa do mercado. Como a Nova Zelândia não está numa situação muito boa, está um pouco parecido com a Austrália, eles são países um do lado do outro, houve uma queda muito forte
ali na moeda da Nova Zelândia. Bem no momento que isso aconteceu, nós podemos ver no gráfico. Essa barra aqui com esse pavio, essa barra vermelha, foi quando saiu o resultado da taxa de juros e o mercado caiu com muita força, né? E isso é algo que tecnicamente podemos dizer que não faz muito sentido. O mercado às vezes tem essas reações muito bruscas no momento que as notícias saem, mas quando isso acontece a gente espera a retomada do sentido das coisas, né? A gente não opera quando o mercado não está fazendo sentido, tem que esperar ele voltar para os trilhos. Por quê? O aumento da taxa de juros atrai capital para o país porque os juros é rendimento para o dinheiro que você deposita nessa nação. Então quando aumenta a taxa de juros da Nova Zelândia, atrai capital estrangeiro para o rendimento de renda fixa do país, né? Porque vai pagando juros todos os meses, todos os anos para você ali deixar o dinheiro nessa nação. E até mesmo quando aumentou a taxa de juros, houve essa despencada, por exemplo, ali no par do NZD-JPY. Por que NZD-JPY novamente? Porque a moeda do Japão está fraca, então estava de olho numa moeda forte, que acabou de aumentar a taxa de juros, com uma moeda fraca que está com um estímulo econômico muito grande de desvalorizar a moeda. Então fazia sentido juntar esse par, né, NZD com o JPY. Então houve aquela despencada, porém eu estava notando em algo, que as bonds do Japão estavam se desvalorizando. Como eu falei para vocês, atingiu essa semana a baixa dos últimos 18 meses, né? Então está numa baixa muito forte. E as da Nova Zelândia estavam subindo muito forte. Isso é o que a gente chama de bond spread, né? Ou seja, a diferença entre o rendimento das bonds de cada um dos países faz com que você trace uma linha de tendência no qual que está rendendo mais. Só que se você adicionar ao gráfico aqui a diferença das bonds da Nova Zelândia e do Japão, colocar aqui para vocês no gráfico de um dia, vocês veem que não era isso que estava acontecendo. Ó. Vou dar um zoom apenas para esse período aqui. Enquanto a moeda da Nova Zelândia estava se desvalorizando em relação à moeda japonesa, as bonds, o bond spread, que é aquilo que eu expliquei para vocês, o rendimento das bonds de um país em comparação ao outro, estava subindo. Ou seja, a Nova Zelândia estava rendendo mais do que o Japão. Então não faz sentido que aquele par caia. Quando a gente vê que existe esse spread aumentando cada vez mais, ou seja, esse rendimento das bonds da Nova Zelândia aumentando muito e as do Japão despencando, aí nós vemos o mercado recuperar muito, acontecendo essa alta gigantesca que houve no NZD-JPY. Ou seja, Nova Zelândia aumentando a taxa de juros, as bonds aumentando o rendimento, Japão com política fiscal muito expansionista, injeção de dinheiro na economia, todos os benefícios para as empresas no momento do Covid, e a gente vê então essa valorização no NZD-JPY acontecendo agora. Então o que me levou a crer que era apenas um movimento de mercado ali naquela hora, um movimento muito radical após a decisão da mudança de taxa de juros e que não era um reflexo do que está acontecendo na política dos países, eu esperei apenas o mercado, podemos dizer, começar a fazer sentido, né? Então aconteceu uma queda ali muito brusca, e então eu esperei isso arrefecer, né? E depois entrei sim numa posição de compra no NZD-JPY. Vocês devem sim se basear na análise fundamentalista para entrar nas vossas posições e criar as vossas ideias de trade, né? Mas não devem correr para o mercado e querer abrir uma posição só porque saiu uma notícia. Vocês devem também esperar momentos de entradas corretos para vocês não arriscarem o vosso capital de forma irracional, ok? Buscar oportunidades que sejam mais seguras possíveis, ok? Por exemplo, houve essa queda aqui muito brusca no NZD-JPY depois da decisão e eu não entrei em minha posição antes dessa subida ficar consolidada. Tá vendo que ele começou a subir, né? Eu tracei algumas linhas de ponto médio aqui. Eu explico que elas funcionam em algumas aulas e tutoriais, vocês podem ver aí no canal depois. E eu entrei na minha posição apenas nessa correção aqui, quando ele quebrou essa zona aqui. Eu posso colocar num gráfico menor para vocês verem essa quebra mais claramente. Então eu entrei na minha posição apenas nesse ponto aqui e peguei essa valorização até esse topo aqui em cima. Então, eu não entrei na minha posição até eu ter certeza de que algo estava correto, né? Que o mercado estava se comportando da forma que eu queria, para eu, sim, ter certeza da decisão que eu estava tomando era a mais segura possível. Ok? Então, espero que vocês entendam essa lição aí de esperar o mercado, analisar a notícia de forma correta para entrar nas vossas posições. Agora, indo falar dos Estados Unidos, os Estados Unidos que teve muitas notícias essa semana, especialmente sobre o teto da dívida do país, né? Porque os Estados Unidos, para quem não sabe, nos últimos 2 anos teve uma impressão de dinheiro muito grande, ou seja,
todos os dólares que existem em circulação no mundo hoje, dólares americanos, né, moeda dos países dos Estados Unidos, o USD, foram criados, 40% dessa moeda toda foi criada nos últimos 2 anos. Ou seja, houve uma grande criação de dívida do país, né, uma grande criação de moeda por causa do Covid, né, para combater toda essa necessidade que teve. E com isso tudo, a presidente do Tesouro dos Estados Unidos, né, que é a pessoa que é responsável por essa área, veio falar sobre isso, dizendo que se os Estados Unidos não aumentasse o teto da dívida, o limite da dívida deles, eles não iriam conseguir pagar as obrigações que o país fez, né? Ou seja, a dívida que o país criou, eles não iriam conseguir pagar. E isso iria criar uma grande confusão e até mesmo alguns estavam chamando isso de um calote fiscal, né? Ou seja, o próprio país não ia conseguir pagar as obrigações que ele deve, tanto de rendimento de bônus, quanto pagamentos públicos do país para funcionários, também para ajudas fiscais, né? Ou seja, para as pessoas que recebem algum auxílio do governo, ou seja, todos esses pagamentos iriam estar em dúvida, né? E essa confusão toda fez com que todo mundo estivesse culpando um ao outro, foi realmente ali como se fosse um circo mesmo, criando isso uma guerra realmente política, né? Culpando os democratas, culpando os republicanos, dizendo que a culpa era um do outro, enquanto a chefe do Tesouro estava dizendo apenas para as pessoas: para de brigar, a gente tem que resolver esse problema independente de quem é a culpa, que na verdade não é de ninguém a culpa. Tanto os governos como republicanos quanto democratas aumentaram a dívida sempre, aumentaram o teto sempre. Os Estados Unidos é conhecido por um país que sempre teve uma dívida maior do que o PIB. Hoje em dia, se não me engano, está em 120% ou 130% do PIB, né? Ou seja, uma dívida muito grande comparado com o PIB delas. Já é preocupante quando o país está chegando perto de 100%. Agora, ele ultrapassa o 100%, ou seja, ele arrecada menos dinheiro do que ele deve, né? Então, isso é um problema. A inflação dos Estados Unidos, que está batendo recordes, né, há muito tempo, que ela estava lá embaixo e agora ela está subindo bastante por causa dessa injeção de dinheiro na economia que está acontecendo, essa dívida toda que está sendo contraída, né? E para quem não sabe, isso pode até piorar agora, né? Ela já está alta, mas ela pode piorar porque, como existe uma taxa de vacinação muito grande agora e as coisas estão sendo abertas novamente, saiu um estudo de uma instituição aqui que eu vou ler o nome: Economic Research Department of the Federal Reserve Bank of Kansas City. Ou seja, saiu um estudo dessa instituição dos Estados Unidos que diz que as saving accounts, né, dos Estados Unidos, ou seja, as contas bancárias de poupança, a gente pode chamar conta poupança, subiram muito e muito e muito o dinheiro que está dentro dessas contas, de todo mundo da população dos Estados Unidos. Ou seja, existe muito dinheiro guardado para ser gasto agora que tudo está abrindo novamente, né? Com a vacinação em alta, como eu falei para vocês, os estabelecimentos estão abrindo de volta, restaurantes, todas essas lojas, todo o comércio como um todo está abrindo novamente, né? E as pessoas estão com muito dinheiro para gastar. Como esse estudo diz, as contas de saving accounts, né, as contas poupanças, estão com muito dinheiro guardado. Mas qual o problema? Existe uma grande demanda por esses produtos, só que a produção está muito em baixa há muito tempo por causa do Covid, né? A gente sabe que por causa do Covid afetou todas as indústrias possíveis, a gente vê até os minérios afetaram, também afetou o setor de bens de consumo, né? Ou seja, o PPI, que é o Producer Price Index, que é o índice que mensura o custo que essas manufacturers, que essas fábricas têm para produzir algo para o cliente, ou seja, pegarem algo bruto e criar disso um produto e passar esse produto para o cliente, está subindo cada vez mais. Esse índice mede a inflação dos produtos de consumo da população, né? Ou seja, a gente vê aí que as coisas estão ficando cada vez mais caras porque falta matéria-prima e agora as pessoas vão ter muito dinheiro para gastar. E a inflação já está alta. O que isso pode ocorrer? Mais e mais e mais inflação ainda. Até o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, já veio falar que a inflação talvez não esteja aqui para ficar um pouquinho de tempo, como eles diziam anteriormente. Agora eles dizem que talvez ela esteja aqui realmente para ficar. E como o Banco Central dos Estados Unidos não pode aumentar a taxa de juros devido a toda essa dívida que existe, né? Porque ele criou uma bola de neve, né? Existe uma dívida muito grande. E se você aumentar a taxa de juros, a dívida vai ficar mais cara ainda para ser paga. Então as pessoas já não conseguem pagar a dívida, né? E agora não vão conseguir mais ainda se eles aumentarem a taxa de juros. Então eles não podem aumentar a taxa de juros para desestimular o consumo da população. Então eles estão ali numa bola de neve, como se fosse uma corrida de gato e rato. E a gente vai ver porque semana que vem, como eu vou mostrar para vocês, tem alguns economic reports interessantes que vão ajudar a gente
a dar uma direção melhor para o dólar nessas próximas semanas. E essa semana também teve o No Farm Payroll, né, que é folha de pagamento dos Estados Unidos retirando os empregos agrícolas, né, e ela foi muito abaixo do esperado, ou seja, não houve uma criação de empregos grande, na verdade, uma redução. E agora vamos sair dos Estados Unidos, vamos viajar lá para a Europa, vamos falar da situação que houve agora na Alemanha. Para quem não sabe, houve as eleições na Alemanha, né, e o partido de centro-esquerda, os social-democratas, ganhou a eleição. E é um partido que tem políticas fiscais mais restritivas e é a favor mais dos aumentos dos impostos e arrecadação para o governo. Com isso, fez com que investidores temessem esse aumento de imposto e retirassem o seu dinheiro da maior economia da zona euro, né? Que a Alemanha, para quem não sabe, é a maior economia da Europa, e com isso fez uma grande movimentação, um grande fluxo de capital saindo da Europa, e o principal destino foi a Suíça. Se a gente abrir aqui o gráfico do euro CHF, como vocês podem ver aqui na tela, a desvalorização que vem ocorrendo no euro em relação ao franco suíço é bastante grande. Um dos motivos é essa retirada de capital da Europa seguindo para a Suíça. Então os acontecimentos da semana foram isso. Agora a gente vai dar uma olhadinha sobre o que pode vir a acontecer na semana que vem, ok? A gente tem uma segunda e terça-feira bastante calmas, não tem nenhum evento assim super impactante. Temos aqui unemployment rate no Reino Unido, mas não se acredita ser nada muito impactante pelo resultado, né? Estão prevendo aí uma mudança de 0,1%, não é nada de muito forte. Mas na quarta-feira a gente vê aí agora já um mercado aquecido por algumas notícias, como o CPI e o Core CPI dos Estados Unidos. Para quem não sabe, CPI é Consumer Price Index. Consumer Price Index é um índice econômico que ele faz a leitura dos bens, do preço dos bens e serviços de uma nação, né? Ou seja, eles fazem como se fosse uma cesta de produtos e serviços e eles mensuram se essa cesta de produtos ficou mais cara ou mais barata, né? Se ela ficou mais cara, existe um aumento da inflação, que em países que têm uma política fiscal estável, isso costuma ser sinônimo de valorização da moeda. Mas como estamos falando dos Estados Unidos, que é um país que já está com uma dívida muito alta, uma inflação muito alta, e não pode controlar, porque não pode parar com esses estímulos fiscais por enquanto, na verdade se torna uma notícia negativa se for mais alto do que o esperado, né? E nós temos uma previsão aí, na verdade, de ser mais alto o Core CPI do que o CPI. CPI estão prevendo ali se manter em 0,3% e o Core CPI de subir 0,1%. Quem não sabe, o Core CPI, a diferença do CPI é que ele retira alguns produtos que são mais voláteis para fazer uma leitura mais assertiva desse índice. Nós também vamos ter Employment e Unemployment Rate na Austrália, também é algo para ficar de olho pelos motivos que eu falei da situação da Austrália no momento. Na China vamos ter CPI e PPI, que eu já falei para vocês aqui nesse vídeo sobre, e depois na quinta também temos PPI e Core PPI nos Estados Unidos, juntamente com Unemployment Claims, que é quantas pessoas estão aclamando estar desempregadas para receber auxílio do governo. Também temos aí na quinta-feira Crude Oil Inventories, que pode criar uma certa volatilidade no petróleo, ficar de olho no USD e no CAD também, né? E para acabar, também temos duas muito importantes no USD, que na verdade são as mesmas, né? Que é Core Retail Sales e Retail Sales. Igual ao CPI, existe o Core CPI e o CPI, eles retiram algumas coisas mais voláteis desse índice para ter uma trajetória mais clara. Então é isso para essa semana, pessoal. Ficar muito de olho no USD, que é o que vai ter mais eventos. Também ficar de olho na Austrália, que vai ter ali Employment and Unemployment Rate, para a gente ter então uma melhor leitura do mercado com esse viés fundamentalista, sempre ajudando a gente a tomar as decisões, ok? Espero que vocês tenham gostado desse update. Se sim, deixem um like nesse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais, como no Instagram, que a gente posta muita coisa legal lá para vocês crescerem como traders, tá bom, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau!